Nós estamos na série Construindo o Nosso Futuro. Talvez nada mais sugestivo no mês de dezembro. O mês de dezembro, um mês que geralmente nós fazemos uma autoavaliação ou refletimos sobre aquilo que passou, sobre o que está por vir também. Então, nada mais sugestivo do que trazermos esse tema, construindo o nosso futuro. Falamos muito aqui na semana passada sobre o cotidiano da vida e construir isso na direção de Deus. Hoje não muito diferente, eu quero pegar junto com você uma referência que está em Filipenses no capítulo 3, a partir do versículo 12. Abra aí a sua Bíblia comigo, Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 12. Eu não sei quanto a você, irmão, mas eu paro nesses meses para poder trazer essa reflexão, essas avaliações, situações que ficam no ano de 2022 e que precisam de conserto, ou situações que estão ficando no ano de 2022 e que precisam ficar lá mesmo, não tem que vir para 2023. Situações que nós estamos avaliando, outras coisas que precisam ser feitas num próximo ano, num próximo andar, ou num próximo mês, ou num próximo dia, investimentos que precisam ser feitos, posicionamentos que precisam ser tomados, atitudes que precisam ser avaliadas ou reavaliadas na nossa vida. Eu não sei quanto a você, mas são meses que me trazem essas reflexões, porque, irmão, uma coisa é a soberania de Deus, outra coisa é a responsabilidade humana. É porque nesse caminhar a gente costuma atender para um lado só e nós acabamos nos frustrando com isso. E às vezes colocamos até a culpa em Deus, por que isso aconteceu, por que não aconteceu. Porque, irmão, Deus é soberano sobre todas as coisas, amém? Sim, mas Ele deixou responsabilidade nas nossas mãos, amém ou não amém? Deus curou, ressuscitou, tirou Lázaro daquela tumba. Porém, para que Lázaro saísse, Ele ordenou aos discípulos que rolasse a pedra. Ele poderia fazer que Lázaro aparecesse em outro lugar, irmão. Ele poderia fazer aquela pedra rolar sem ninguém tocar na pedra. Mas uma coisa é o que Deus pode operar e que você não pode. Mas outra coisa é o que Ele está falando. Você precisa de posicionamentos, de responsabilidades na sua vida. E nós precisamos andar nesse equilíbrio. Tudo que Deus fez, continua fazendo, já operou, já está decretado sobre a mim e sobre a sua vida. E tudo aquilo que Ele colocou para que eu e você tomássemos como responsabilidades a partir disso. Quem está me acompanhando aí no raciocínio, diga amém. Amém. Capítulo 3 aqui, se você perceber bem, é quase que uma biografia. Paulo, na verdade, traz muito dentro desses textos, capítulo todo. Se você pegar do versículo 1 até o versículo 11, Paulo vai descortinar aqui sobre o seu passado. Ou seja, aqui nesses versículos Paulo abre mão de alguns valores. Ele chega a dizer aqui, olha, o que era lucro, considero como perda. Porque quando Cristo entra na minha e na sua vida, irmão, muitas coisas que nós dávamos valores e que achávamos ser o mais importante da vida, perderam o sentido. Que era lucro, eu tenho como perda. Privilégios. Agora o meu sentido da vida está sendo mudado. Se você pegar do versículo 12 ao 16, que nós vamos trazer mais aqui na noite de hoje, ele lança luz sobre o presente, ou seja, um passado, irmão, que ele abre mão dos seus valores, um presente que ele se vê como um atleta. Aliás, Paulo usava muito essa analogia do atleta.
Naquela época, né, em outros textos ele fala, olha, nós estamos prosseguindo a um alvo. Aqui ele fala isso também, atrás de uma coroa incorruptível. Esses atletas, eles correm por aquela coroa. Lembra da Olimpíada que tem? Até hoje tem, romano, aquela coroazinha, tem a medalha, por uma coroa corruptível, mas nós não. Por uma coroa incorruptível. Ele usa muito essas analogias, aqui ele vai usar isso também. E nessa pista de atletismo, ou seja, na pista das nossas vidas, aonde nós também encontramos muitos percalços, muitas barreiras, muitas preocupações. Ele está falando, olha, sobre todas essas preocupações, os meus olhos continuam fixos no alvo que eu devo chegar. E lá ele terminando, ele aponta para o futuro. Dos versículos 17 ao 21, ele se apresenta como um estrangeiro. Eu estou aqui, eu estou passando por essa pista da vida, por todas essas batalhas, mas ele vai dizer lá, olha, mas eu sei que a minha pátria é o céu. Ou seja, sobre todas essas situações que acontecem aqui, tem um foco maior no meu olhar. Eu sei que a minha pátria é o céu. Eu queria só contextualizar para você, para quando a gente ler agora, você ter um entendimento um pouco melhor. Vamos ler a partir do versículo 12, mas antes queria que você curvasse sua cabeça, nós vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Pai, nós te bendizemos, te damos graças por estarmos aqui nessa noite, porque sabemos, o Teu Espírito Santo nos trouxe até aqui. Foi o Senhor que nos convenceu mais uma vez a buscarmos a Tua presença, a Tua face, a Tua palavra, tudo que o Senhor continua operando através da Tua igreja. Obrigado por nos conduzir até aqui nessa noite. Que nós pedimos nesse momento, Pai, é que o Senhor nos dê, Pai, clareza de mente, sabedoria do alto, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos compreender aquilo que está no Teu coração, aquilo que está na Sua palavra, na porção que o Senhor tem para a nossa fé na noite de hoje, em nome de Jesus. Aqui nós repreendemos, Pai, toda confusão de mente, Pai, toda ação satânica nesse meio seja repreendida, caia por terra em nome do Senhor Jesus. Declaramos aqui um tempo de ensino, um tempo de palavra, um tempo onde a nossa fé é edificada para honra, glória e louvor do Teu santo e poderoso nome. Nós oramos assim em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Você que a igreja diz amém. Versículo 12, ele vai dizer assim: não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar para o que fui também preso por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo das coisas que para trás ficam, e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus te revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma graça e sintamos o mesmo. Quando ele fala perfeitos aqui, irmão, nós que já somos perfeitos, ele está querendo dizer, nós que já somos amadurecidos. Não é uma perfeição plena como Deus, mas nós que já somos amadurecidos. Se você, algumas traduções aí, eu vi que alguns ficaram me olhando, tem tradução diferente, não tem? Amém? Na sua aí, talvez no início do outro disse, eu que fui conquistado. Quem está com essa tradução aí? Conquistado, tá? Isso é bastante importante, porque se você sabe um pouquinho da história de Paulo, o apóstolo, você vai se lembrar que ele estava naquele caminho de Damasco. Ali os seus olhos foram feridos, ali o Senhor Jesus se apresenta para ele, ali ele é conquistado. Então ele está trazendo isso aqui à tona. Paulo começa ali a sua carreira de fé, a sua caminhada de fé, a transformação de vida, e ele está dizendo aqui junto com esses irmãos, aqui provavelmente, irmão, ele está falando com um grupo que tinha, provavelmente tinha esse perfeccionismo, ou já amadurecidos nessa fé, e Paulo ele está desmentindo aqui a sua própria perfeição absoluta no final do versículo.
Ele está dizendo o quanto que nós precisamos continuar todos os dias caminhando nessa verdade, buscando a aprovação de Deus. Não tem Paulo, o apóstolo, o grande mestre, mas todos os dias tentando alcançar o favor do Senhor, todos os dias renunciando à minha carne, todos os dias matando o meu ego, matando a minha vaidade, todos os dias, até que cheguemos ao alvo. É mais ou menos o que ele está descrevendo aqui para a gente. E todos nós, irmãos, que somos transformados por essa ação, por esse impacto, por essa presença, pode acreditar, todos nós teremos um alvo. O título dessa mensagem de hoje é: qual é o seu alvo? É um tempo que eu deixo para você mesmo refletir. Qual tem sido o seu alvo? O que você tem construído? O que hoje você está construindo? O que você queria ter construído em 2022 que você viu assim e na sua responsabilidade humana aquilo não andou? Ou o que te surpreendeu? O que pode ser aperfeiçoado para o ano que nós vamos enfrentar agora, 2023? Ou o que precisa ser corrigido para esse próximo ano? Qual é o seu alvo? Você, como eles aqui, tem caminhado nessa pista da vida, e em tudo que nós nos movemos aqui, no social, família, ministerial, profissional, isso tudo que nós estamos nos movendo aqui, isso tudo é buscando em cada dia, em cada detalhe, em cada ação, uma aprovação do Senhor, como esses irmãos, uma aprovação dele com os nossos filhos, no que nós somos para eles, ou para os nossos pais, ou na responsabilidade daquilo que ele colocou sobre mim e sobre você como igreja nessa terra. Ou seja, a posição que ele te deu. Mas eu não falo de posições, irmão, de status, eu digo dentro do seu coração, revelando a você quem você é nele. Tomamos essa responsabilidade com todo zelo no ano de 2022. O que nós estamos construindo? Todos os dias temos o mesmo coração em perguntar: Senhor, hoje foi assim, será que diante dos seus olhos santos eu fui aprovado? Ou eu estou sendo, Senhor, aprovado? O que você começa a construir hoje para o seu futuro? Pode ser, irmão, que pelas inúmeras tentativas sem sucesso de construção, qualquer nível de construção ou esfera de construção na sua vida, pode ser que pelas inúmeras tentativas sem sucesso, você chegue no finalzinho desse 2022 não querendo construir mais nada. Ou chegue no finalzinho desse ano 2022 falando: olha, cansei. Chegue no finalzinho desse ano aqui e você olha para um futuro sem ânimo, sem vigor, pensando até mesmo que não tem o que construir. Provérbios 24, no versículo 10, vai dizer para mim e para você: olha, se você se mostrar frouxo na hora da sua angústia, a tua força será pequena. Desistir dessa obra da sua vida, desistir desse alvo, desistir desse futuro, desistir dessa construção, porque quando o construtor, o dono da obra, está contigo nesse caminho. Lembra que está escrito lá em Josué capítulo 1, versículo 9, ele diz: não fui eu que ordenei a você, não se apavore e nem se desanime, o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Tudo que nós precisamos é estar sobre essa destra poderosa. Tudo que nós precisamos é estar segundo a esses princípios que nos garante que Ele está nos guardando. Tudo que nós precisamos é não perder a aliança com aquele que continua a caminhada da vida comigo e com você, sobre qualquer circunstância.
E Ele vai estar dizendo: não é hora de você pensar em parar a obra, porque essa obra sou eu que tenho na sua vida. Não é hora de você pensar que essa aliança quebrou, que o casamento acabou. Não é hora de você pensar que eu não posso mais me preparar, estudar, me capacitar profissionalmente. Não é hora de você pensar que a minha aliança contigo, filho, a minha aliança contigo, filha, não tem restauração. Eu estou aqui. Essa obra é minha. E se você assumir a sua responsabilidade, se você tomar o posicionamento que só você pode tomar, sou eu que vou te conduzir, sou eu que vou te levar. E essa obra, ela não vai parar pela metade. Quem está comigo aí, dá um amém. Glória a Deus. Mas, pastor, como que nós começamos? Vamos pelo texto. Se você observar o texto, ele começa dizendo: olha, não é por mim, não é pelo meu intelecto, é simplesmente porque eu fui alcançado. É graça sobre a minha vida. É graça restauradora, consoladora, é graça salvífica do Senhor. Você está sentado aqui nessa noite. É graça sobre a sua vida, é graça sobre a minha vida. Aí, num primeiro ponto, ele vai dizer assim para mim e para você: esquecendo-se das coisas que ficaram para trás. Vamos começar isso então? Não estou falando para 2023 não, irmão. Eu estou falando para hoje, para o dia de hoje, para a vida hoje. Vamos começar? Vamos seguir essa orientação. Então ele está dizendo: esquecendo daquilo que ficou para trás, das coisas que ficaram para trás. Aqui está se referindo que Paulo tinha se desprendido, as coisas que ele tinha se desprendido na vida dele para poder seguir ao Senhor, as coisas que ele tinha se desprendido na vida dele para alcançar o favor de Deus. Paulo, o perseguidor de cristão, o cara que furava os olhos, que ia atrás, que batia, que era covarde, porque ele acreditava naquela religiosidade e que eles estavam, na verdade, blasfemando contra Deus. Então esse perseguidor poderia, nessa nova vida e caminhada, se afundar na sua culpa. Por exemplo: olha o que eu fiz com a igreja do Senhor, olha o que eu fiz com esses que declararam Jesus como Salvador. Mas as culpas que poderiam sufocar o seu coração, ele toma uma atitude com isso, uma decisão. Ele diz: essas coisas ficaram para trás. Eu era ignorante quanto ao Senhor, hoje eu sei quem Ele é. E o que vale? A minha atitude a partir desse momento. No momento que eu me arrependi, do momento que eu entreguei a minha vida, do momento que eu entreguei o meu coração, do momento que eu entreguei toda a minha ação em favor, tentando alcançar esse favor, então eu deixo isso para trás. Irmão, olha aqui para mim. São inúmeras as vezes que eu e você, nós não conseguimos olhar o alvo, muito menos correr para o alvo, porque tem tantos pesos sobre os nossos ombros, tem tantas culpas, tem tanto rancor, pecados, a miséria do nosso coração, tem tanta falta de perdão, tem tantas palavras que estão engasgadas aqui, mas que o nosso orgulho não deixa sair da boca, que a nossa cabeça ela começa a se inclinar
nós não conseguimos mais olhar para o alvo e muito menos caminhar para Ele. E o Senhor te convida nessa noite a deixar essas coisas para trás. Você confessou o seu pecado, você se arrependeu. Não existe mais peso de culpa sobre você, meu irmão. Não existe mais peso de culpa sobre você, minha irmã. Pastor, eu não confessei, eu nem me arrependi. Ele pode alcançar o seu coração nessa noite para que você tenha um posicionamento diferente a partir de hoje e seja livre de uma vez por todas de todo o peso que impede você olhar esse alvo e principalmente caminhar em direção a esse alvo. Ele está aqui, o mesmo que me livrou das minhas culpas, o mesmo que livrou Paulo das culpas dele, continua fazendo e operando na noite de hoje. Você crê? Você diz amém? Ele continua a fazer. As acusações, tudo aquilo que nos pesa. Eclesiastes no capítulo 7, versículo 10. Coloca aí pra gente. Quem está aí? Gabi? Eclesiastes 7, 10. Olha o que está escrito: não digas, porque os dias passados foram melhores que os de hoje. Foram melhores que o de hoje? Porque essa pergunta não vem da sabedoria. Isso aqui é aquela coisa assim, poxa, tempos bons, né? Irmão, não tem problema nenhum nós celebrarmos algo de bom que a gente viveu. Mas tem um grande problema que ele fala: não faça essa pergunta dessa forma. Tem um grande problema quando o que está lá naquele passado fez com que nós ficássemos presos lá. Tanto de algo ruim que aconteceu como de algo bom que aconteceu. Parece que eu não vou viver nunca mais uma alegria. Parece que nunca mais eu vou conseguir romper em algo, ou no relacionamento, ou em algo profissional, ou com o Senhor. Você já ouviu aquelas pessoas, irmãos, que há 20 anos dão o mesmo testemunho da mesma coisa que aconteceu, estão presas naquele primeiro encontro, enquanto Jesus está falando: olha, eu tenho para você preparado algo novo todos os dias. Todos os dias. Eu tenho uma história com você que ela pode se revigorar. Fique preso lá, para que a gente possa ter uma alegria no presente, para que a gente possa olhar o alvo e ter esperança no futuro. Algumas dessas coisas vão ter que ficar de uma vez por todas para trás. Vão ter que ficar. Dias de novos posicionamentos que vão transformar a história da sua vida, irmão. Você precisa pegar essa palavra. Você precisa assumir essa palavra dentro do seu coração. É difícil para mim, é difícil para todo mundo, mas olha só, você tem por graça e misericórdia o Espírito Santo para te ajudar, para te auxiliar, para te arrancar daquilo que te prende ao passado, minando a sua alegria do presente e a sua esperança do futuro. Tem uma noite reservada na nossa vida hoje, para que essa seja uma nova realidade na sua vida. Se você estiver comigo, levante sua mão bem alta assim, fala: eu recebo essa palavra, em nome de Jesus. Sim, Deus. Verso 13 é a parte B, porque essa é a parte A, esquecendo das coisas que ficaram para trás. Mas na parte B você vai reparar que ele fala assim: e avançando para as que estão diante de mim. Como é que está na sua tradução aí? Está igual a minha? Avançando para que estão diante de mim. Aí a gente pega o mesmo Eclesiastes 7 que nós lemos aqui e a gente pula só um versículo também. No versículo 8 ele vai dizer assim: melhor
é o fim das coisas do que o princípio, ou do que o início. Melhor é o paciente do que o arrogante. Preste atenção nisso aqui, irmão, em nome de Jesus. Todo arrogante, continua aí, Eclesiastes aí, pode continuar. Todo arrogante, ele se ira facilmente. Olha o que vai dizer um versículo depois, coloca aí, o 9. Não te ires depressa no teu espírito, porque a ira se aloja no íntimo dos tolos. Dos tolos aí é traduzido em arrogantes. Todo tolo, todo arrogante, ele se ira facilmente. E essa ira se abriga no íntimo dele. No íntimo, como em algumas traduções está aí, dos insensatos, que é a mesma coisa aí dos tolos. Desses insensatos. E os insensatos sempre vão construir a sua casa sobre areia. Sempre vão chegar num final de ano desse, como nós estamos chegando agora, às vezes sequer vão fazer esse tipo de reflexão que nós estamos fazendo nessa noite. Sempre vão chegar nesses períodos agora e vão olhar para algumas situações que eles falaram lá em 2021 e que na virada para 2023 ainda vão continuar falando a mesma coisa, que não consertaram a mesma coisa, que não avançaram na mesma coisa, que não progrediram na fé, que não deram aquele passo de fé que precisava ser dado, não há um ano, mas há 2, 3, não sei quanto tempo atrás. Vão construir a sua vida, a sua casa, o seu relacionamento com o Senhor, a sua família sobre areia. E Jesus falou sobre isso. Ele disse: olha, nós vamos encarar, irmãos, crentes, não crentes, tempos bons e tempos ruins, ventos e tempestades na nossa vida, o sol que é para justo e injusto, maus e bons vão passar por isso na terra. Jesus falou sobre isso. E esses ventos vão alcançar a minha e a sua casa, a minha e a sua família. Qual é a diferença? A diferença é quem construiu a sua vida na rocha firme, Cristo Jesus. Porque ele vai dizer: olha, o que foi construído sobre areia, quando esse vento vier, essa casa vai ao chão. Eu não sei o que já foi ao chão inúmeras vezes na sua vida, mas ele está te convidando hoje, na noite de hoje, a construir a sua vida sobre a rocha firme, que o vento, a tempestade vem contra, mas ela continua de pé. Não é a ausência de turbulências, não, é saber que na turbulência ele está com você, ele continua, ele nos auxilia a sairmos dali. Para avançar, nós vamos ter que seguir uma orientação de Jesus. Quando ele fala de construir, de edificar, ele fala: olha, calcule antes. Muitas coisas não saíram do papel em 2022 na minha e na sua vida porque nós calculamos mal, ou sequer nós calculamos. Ele está te dando orientações aqui nessa noite, irmão. Você precisa calcular a melhora da sua casa, a melhora dos seus relacionamentos familiares, a melhora do seu relacionamento, principalmente com Ele, a melhora da sua vida social, a melhora da sua vida profissional. Precisa ter um cálculo, precisa ter uma direção, precisa ter uma meta. Precisamos às vezes juntar recursos para que isso aconteça. A gente tem um sonho da casa própria, irmão, mas a gente não junta recursos quando nós podemos. Quando tem aquele dinheirinho ali, aí a gente não sacrifica o que tem que sacrificar. A gente quer voar na presença de Deus, mas a gente não tem um tempo de oração com Ele, irmão. A gente sequer lê a única coisa que Ele deixou para que nós nos aprofundássemos nele. Como? Nós queremos sempre, irmão, todos nós somos fracos quando se trata de disciplina.
muito difícil avançarmos em disciplina, em algo que Ele deixou para mim e para você. Você quer ver só, para a gente tirar uma prova aqui, quantas vezes nós temos leitura durante a nossa semana, uma leitura de meditação, irmão. Não uma leitura, vou ler o salmo aqui. Não, uma leitura de meditação, como nós estamos fazendo aqui agora. Com cada versículo, o contexto desse versículo, o que isso daqui eu aplico na minha vida aqui no finalzinho de 2022, o que eu vou aplicar isso aqui na minha vida, para essa virada de ano, para planejar o que eu estou construindo com o Senhor e para minha família. E é isso, calcular. A gente precisa aprender a calcular, a gente precisa juntar recursos, a gente precisa de disciplina, a gente precisa de renunciar, a gente precisa perseverar. Se você se lembra comigo aí, a parábola do semeador, aquele que ia semeando, jogando as sementes. Alguns sabem dessa parábola. Num dado momento, as sementes caem num solo rochoso. O solo é rochoso. A raiz no solo rochoso, ela não consegue se aprofundar, ela bate na pedra. E por ela não estar enraizada, o que acontece? Ela morre. Lá na parábola vai falar assim: e saindo o sol sobre a semente, ela secou e morreu, porque não tinha raiz, porque não tinha profundidade. Olha aqui para mim. Nós, por vários momentos na nossa vida, nós recebemos essa palavra com alegria. Parece até que ela germinou, mas em pouquíssimos momentos nós vamos perceber que o solo é o nosso coração, ele é rochoso. Num primeiro momento recebemos com alegria, mas quando vem o sol das tribulações, quando vem o sol das perseguições, quando vem aquele sol forte e escaldante sobre nós, nós não suportamos e muitas das vezes facilmente desistimos, morremos, assim como essa semente. Podemos começar bem, irmão, e acabar terminando mal. Quantos e quantos testemunhos que eu e você já vimos assim. Eu quero te fazer uma pergunta: como que está seguindo o curso da sua vida cristã? Nesse curso que você tem construído, ou nesse curso que você mais hoje, agora, na noite de hoje, você deseja construir? O que você deseja está alinhado com o que Deus desejou para você? Porque se estiver, irmão, pode ser hoje que essa obra volte a entrar em produção novamente. Porque se estiver, pode ser na noite de hoje que a sua visão volte a enxergar o alvo novamente. Pode ser. Ao longo desses anos, não só eu, acho que você também, eu já vi muitas pessoas que pararam essa construção sem que na verdade a construção fosse concluída. Quantos casamentos acabaram? Ao nosso redor, talvez até aqui mesmo dentro dessa sala, quantas famílias foram desfeitas? Esse não era o objetivo inicial daquela obra. Uma obra que parou antes que ela fosse concluída. Quantos sonhos profissionais que eu vi que não foram para frente, pessoas que falavam com tanto entusiasmo no seu coração. Quantos ministérios que a gente viu assim, aquele jovenzinho saindo lá do grupo jovem, a gente falou: esse vai ser um grande pregador. E hoje estão lá fora.
nem sequer congregam mais. E principalmente, irmão, quantos discípulos de Jesus que eram sal e luz desse mundo e que hoje são insípidos, perderam o sabor, o pecado entrou, ficou insosso, não salga mais. Quantas obras, quantas pararam antes de serem concluídas. Por isso nós lemos aqui, é melhor o fim das coisas. Irmão, melhor do que conhecer o Senhor, presta atenção nisso aqui, melhor do que conhecer o Senhor, melhor do que se batizar, melhor do que ter trabalhado para Ele, é você concluir a sua carreira de fé com êxito. Melhor é o fim das coisas. Lá no fim das coisas, nós podemos olhar e ver a obra concluída. E eu quero te provocar nessa noite. Se hoje você já estivesse no fim dessa obra, o que você concluiu? Você olharia para a obra e você falaria: poxa, que bênção. Glória a Deus. Todos os dias, mesmo quando choveu mais forte, eu tive ali. Eu não parei, eu continuei. Quando o calo foi mais apertado, quando a mão estava toda rasgada, parecia que não dava para pegar mais a ferramenta, eu continuei. Foi um tijolo a mais que foi levantado. E hoje, vendo a obra concluída, melhor o fim das coisas, eu posso ver o que foi edificado e olha, isso alegra o meu coração. Ou, se hoje fosse o tempo final, se hoje fosse o dia do fim, do último dia dessa obra, e você olhasse e você visse que por vários momentos você poderia ter colocado um tijolo a mais, mas a preguiça não deixou você fazer. Você visse que algumas coisas até foram acabadas, mas não foram bem acabadas. Você visse que algumas coisas que poderiam ficar bonitas, alinhadas, ficaram meio tortas, feias. Fala para mim, qual seria o seu sentimento? O que você desejaria fazer? Vai ter um dia que esse dia vai chegar. Eu não sei qual é o meu, eu não sei qual é o seu, mas eu sei e na noite de hoje nós ainda temos oportunidades de construir aquilo que agrada ao Senhor, de construir aquilo que, segundo aos princípios dele, segundo a vontade dele, trazem verdadeira paz e alegria para mim e para a sua vida. Ainda nós temos essa oportunidade com a nossa família. Ainda nós temos essa oportunidade no relacionamento com Deus. Ainda temos essa oportunidade naquilo que daqui para frente. Qual é o segundo passo, pastor? Olhando para frente, as coisas que vêm. Se até aqui eu tenho que esquecer algumas do passado, eu tenho que me arrepender com algumas do passado, eu tenho que consertar, eu tenho que confessar e preciso deixar lá. Daqui para frente eu posso fazer diferente. Daqui para frente eu posso pegar o que passou, não para sufocar o meu coração, mas eu posso pegar o que passou como aprendizado, para que lá na frente, ou o passo que eu dou hoje aqui, em rumo ao meu futuro,
Ele possa me trazer bons frutos, segundo aquilo que eu estou plantando, no que o Senhor me aconselha. Quero trazer em ânimo essa reflexão para o seu coração. 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 7, Paulo, quando está lá, e ele está escrevendo, sabendo que está chegando o fim dele, está chegando a hora, ele escreve assim: olha, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Estamos todos nesse combate, estamos nessa carreira de fé, precisamos guardar a fé. Ei, olha aqui para mim. Tem muitas situações que vêm para minar a nossa fé. Sim. Mas ele diz que, segundo ao que alcançou ele, a graça que alcançou ele, que encheu o coração dele, que agora ele ruma a esse alvo, está atrás desse favor e dessa aprovação do Senhor, ele encontra forças nesse Espírito Santo para guardar essa fé, sobretudo que vem para miná-la, diante de todas as responsabilidades que nós precisamos assumir aqui embaixo, irmão. Eu, como pai de família, como marido, como pastor, como amigo, responsabilidade. Ventos que batem contrário, mas olha aqui para mim. Ele está segurando, tem uma palavra, que Ele está conosco por onde quer que nós andarmos. Olhar para Ele e olhar para a obra da redenção vai fazer com que o nosso coração se enche em gratidão e em disposição a guardar a nossa fé, porque nós sabemos que Ele falou para mim e para você: olha, vocês vão ter aflições, mas eu venci o mundo, eu venci a cruz, eu venci a morte, ressuscitei no terceiro dia. Ei, aqueles que me reconheceram, eu estou convosco até a consumação dos séculos. Eu estou contigo, intercedo por você. Falei aqui no domingo passado, numa situação aonde o próprio Satanás pede para peneirar a carne de Pedro, como em inúmeras situações nós estamos sentados aqui e muitos de nós podemos estar passando pela mesma coisa, nossa carne sendo peneirada, chegando até os últimos instantes, os extremos que nós podemos aguentar. A resposta de Jesus para Pedro foi: mas Pedro, eu roguei ao Pai para que a sua fé não desfaleça. Jesus poderia falar para Satanás: irmão, eu não permito que você peneire a carne dele. Poderia, sim ou não? Sim, e Satanás não iria fazer. Mas Jesus não falou isso. O que Jesus falou é: eu roguei ao Pai para que a sua fé não desfaleça, Pedro. Sabe por quê? Porque naquela época ali, Pedro estava falando para ele: eu vou com o Senhor até a morte de cruz, eu vou com o Senhor para onde for e tal. E quando chegou a hora, Pedro correu, irmão. Pedro negou Jesus. Sabe o que acontece nessas situações que nós estamos sendo peneirados? A nossa fé está amadurecendo. Você começa a entender que Deus é soberano. Sim, mas Ele permite que ventos alcancem a minha e a sua vida. Ele permite os obstáculos nessa caminhada rumo ao alvo. Sim, mas em nenhum momento Ele deixa você pular esses obstáculos sozinho. E se você pular e cair, lá Ele vai estar com você. Se nós estivermos guardados na presença dEle, dentro desses valores, dentro desses princípios, na aliança com Ele, lá Ele vai estar comigo e com você, rogando ao Pai para que a nossa fé não desfaleça, para que, não desfalecendo a fé, a obra não acabe.
caminho. Por isso, irmão, calcule. Por isso, irmão, avance. Por isso, construa. Por isso, sonhe. Sim, dentro do que Deus tem sonhado para você, dentro do que Deus tem construído, já deixou construído para você. Avance, construa. E olha, eu vou te dar aqui uma dica: continue construindo, continue sonhando, continue calculando. Quando o período mais difícil chegar nessa obra, quando o cansaço, irmão, bater, quando o desânimo te alcançar, quando o tempo ficar mais difícil, Ele está dizendo: continue, não pare de construir. Não pare de interceder pela sua casa. Não pare de orar pela sua família. Não pare de se capacitar para um sonho que você deseja, irmão, concluir. Ah, mas eu já me acho velho demais. Para. O outro novo se acha novo demais. O velho se acha velho demais. É igual o culto. Esse dia eu perguntei para um irmão, poxa, senti sua falta. Aí ele falou: pastor, na hora do culto caiu uma tempestade, né? Aí eu amei. Aí depois teve uma outra semana, eu falei, ele falou: poxa, pastor, estava muito frio naquele dia. Amei. Vai chegar o janeiro agora. Alguém tem dúvida que ele vai falar que estava muito calor? Sabe o que é isso? É quando a gente não está calculando o que a gente está construindo, ou sequer estamos construindo. Se você priorizar na noite de hoje a sua casa, vai ter mudança na sua casa. Se você priorizar na noite de hoje o alvo profissional que você deseja, você vai caminhar em direção a esse lugar. Se você priorizar na noite de hoje o relacionamento com Jesus, que te dá a base para todas essas coisas, a sua vida inteira vai ser diferente. Tudo vai ser diferente. Pastor, porque tudo vai começar a dar certo? Não. Mas você vai ter uma vida e uma paz que excede o entendimento diante daquilo que dá errado. As pessoas, por que paz que excede o entendimento? As pessoas olham e falam: poxa, como é que a Cassi está aqui louvando com isso que está acontecendo? Tem uma paz que excede o entendimento. As pessoas olham e não conseguem entender a paz que está habitando ali. Como é que o pastor está pregando? O familiar está no hospital. Um coração que foi transformado, irmão. E diante das mais terríveis circunstâncias, nós temos vida para continuar a construção. Queria que você se colocasse de pé, sem que você saísse do seu lugar e falasse com essa pessoa que está do seu lado. Não fale com ninguém. Não saia aí do seu lugar, nós já vamos encerrar esse tempo. Tem algo de Deus para você aqui nessa noite. Continue a construir. No verso 8, lá de 2 Timóteo, capítulo 4, quando Paulo diz: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Aí logo depois no verso 8 ele vai falar assim: agora, presta atenção nisso, agora, olha como é bom chegar no final da vida, no momento que ele sabe que está prestes ao tempo final do que ele construiu, e ele dizer assim: agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vida. Algo que não está reservado apenas a Paulo, apóstolo, mas a todos que amam o Senhor. Todos que amam o Senhor. Que em tudo que eu e você, irmão,
desejarmos construir ou estivermos agora construindo, seja com e também para a aprovação de Deus na minha e na sua vida. Que tudo que nós planejarmos a partir de hoje, nós possamos, como esses irmãos aqui, olhar para o alto e falar: Senhor, é da sua vontade, estou sendo aprovado nisso daqui, posso ir com tudo, porque eu vou saber que o Senhor está comigo. Em tudo que nós estivermos construindo, estejamos também buscando a aprovação de Deus. Porque quão maravilhoso é saber que aquele que é o construtor, que criou todas as coisas, está aprovando a minha e a sua obra. Temos uma assinatura de confiança, de esperança, daquele que continua a me guardar e a te guardar, em nome do Senhor Jesus.